Olá pessoal, meu nome é Fábio, professor de matemática aqui do Porto Seguro. E para ajudar vocês nos estudos, nós vamos começar uma série de videoaulas, sendo essa a primeira. Hoje nós vamos resolver uma equação, através da análise do gráfico. Então nós temos aqui a expressão, determine a expressão da função representada no gráfico abaixo, e nós temos o gráfico. Nós vimos em equação do primeiro grau que a equação da reta é uma função y igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Esse a, ele determina o quê? O ângulo em que a reta se encontra. Como eu vou determinar esse a? Eu vou fazer a transposição dessa reta para cá. Então, traçando aqui, eu consigo perceber o ângulo formado. Tá? Como é feito esse cálculo? Esse cálculo é feito da seguinte maneira. O A é igual a tangente de alfa. Para calcular o A agora, como que eu faço? A é igual. Se você reparar aqui, isso formou um triângulo retângulo. Então eu vou ter que calcular essas distâncias. De 3 para 5. Resulta em 2. Então quer dizer que daqui até esse ponto subiu 2. Dessa posição até essa seria 4. Esses números representam o quê? Os catetos, sendo cateto oposto ao ângulo e cateto adjacente ao ângulo. Então, vamos jogar isso aí na fórmula da tangente. Como ficaria? Cateto oposto, que seria o valor 2, sobre o cateto adjacente, valor 4. Então, A é igual a meio. Agora, o valor de B, que é o coeficiente linear. Coeficiente linear é a posição, é o ponto onde a reta cruza o eixo Y. Aonde esse ponto está localizado aqui no gráfico? Olhando aqui, a reta ela cruza no ponto 3, o Y. Então, o valor de B corresponde a 3. Nós já temos o B, já temos o A. Agora basta montar a fórmula, tá? A equação, que é y igual a ax mais b, trocando pelos valores numéricos, trocando as variáveis pelos valores numéricos. Então ficaria y é igual a 1 meio de x mais b. No valor do b, coloco o 3. Então essa é a função que determina esse gráfico. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José, sou professor aqui do Colégio Visconde de Porto Seguro. E agora vocês acabaram de ver uma apresentação do professor Fábio sobre como encontrar a equação desta reta usando função. Então, apresento para vocês agora uma maneira, uma abordagem mais voltada para a geometria analítica. De como encontrar a equação desta reta. Isto é, uma equação que representa o alinhamento desses pontos que passam sobre essa reta, que determinam esta reta. Ok? Então, vamos lá. A princípio, gostaria de lembrar algumas coisas com vocês. Observe o primeiro lembrete. Vimos que, se nós temos dois pontos em uma reta, ponto A e ponto B, existe então um terceiro ponto C e uma infinidade de outros pontos que estão sobre essa reta. Então, observe, qual é o posicionamento desses três pontos? São duas situações. Observe, a primeira, esses três pontos, ponto A, ponto B e ponto C, estão alinhados. Primeira situação. Segunda situação, esses três pontos, ponto A,
o ponto B e o ponto C não estão alinhados. Se eles não estiverem alinhados, eles formam então um triângulo. Muito bem. Quando estudávamos áreas, vimos que esta região não apresenta área. No entanto, esta região, um triângulo, portanto, apresenta área. Vimos que esta situação de alinhamento caracteriza determinante igual a zero. Já essa situação caracteriza determinante diferente de zero. Muito bem. Como que nos interessa para esse problema é a situação que os três pontos estão alinhados. Portanto, vamos usar a situação em que o determinante é igual a zero. É muito importante lembrarmos dessas duas situações, pois nos orienta quanto à tomada de decisão para resolver o problema. Muito bem. Então vamos lá. Vamos montar esse determinante. Observe. Esse determinante é formado pelos dois pontos que aparecem com coordenadas definidas, mais um terceiro ponto de coordenadas gerais. Um ponto C de coordenadas x e y. Usando esses três pontos, o ponto A, que possui coordenadas x valendo 0 e y valendo 3. O ponto B, que possui coordenadas x valendo 4 e y valendo 5. E esse terceiro ponto, que eu chamei de C, mas pode ser um ponto genérico, em qualquer lugar desta reta, de coordenadas gerais x e y. Ok, então vamos montar o determinante com esses três pontos. Observe, ponto A primeiro, ponto B segundo e o ponto C, x, y. A ordem que você coloca o ponto A, B e C no determinante não afeta a obtenção dessa equação. Então, vamos lá. Já aproveitando, para usar a regrinha de Sarros de maneira a causar menos confusão, vou repetir as duas primeiras colunas ao lado. Então, temos 0, 3, 4, 5, x, y, que são as duas primeiras colunas. Fecha o determinante, voltando ao momento original, inicial, o determinante tem que ser igual a 0. Ok, vamos então. Observe, 0 vezes 5, temos que dá 0, mais 3 vezes 1 vezes x, 3x, 1 vezes 4 vezes y, mais 4y. Agora vamos na direção da diagonal secundária. Não esqueça que quando você multiplica na direção da diagonal secundária, devemos inverter o sinal do resultado obtido. Então, vamos lá. Temos 5x, invertendo o sinal menos 5x. 0 vezes 1 vezes y vai dar 0. Não importa se você coloca mais ou menos, pois é 0. 3 vezes 4 vezes 1, 12. Direção da diagonal secundária, menos 12. Igual a 0. Não pode esquecer esse igual a 0. Agora, agrupando os termos, nós temos 4y mais 3x com menos 5x, nós temos menos 2x menos 12. Menos 12 igual a 0. Podemos também simplificar essa equação. Dividindo cada coeficiente por 2, nós temos 2y menos x menos 6 igual a 0. Então, esta é a equação que representa esta reta que passa pelos pontos A, B e C. Observe que esta reta, essa equação, nesse formato, ela é conhecida como a equação geral. A equação geral desta reta. Mas podemos representá-la também de uma outra forma conhecida como forma reduzida, que é bem simples. A forma reduzida de uma reta, basta você isolar a incógnita y. Então, observe como podemos fazer isto. Então, através da equação geral, é muito simples, basta você passar os demais termos para
o segundo membro, temos então a equação 2y igual a x mais 6. E esse coeficiente 2 que multiplica o y passa para o outro lado dividindo. Temos então a equação y igual a x sobre 2 mais 6 dividido por 2, 3. Esta equação é uma equação que aparece mais com aquelas funções de primeiro grau, é conhecida como a equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. Ok? Então aí está uma maneira de você compreender este mesmo gráfico através da geometria analítica. Muito obrigado pela atenção. E agora deixo vocês com o professor Júlio, que apresentará uma abordagem do ponto de vista da física. Obrigado. Olá pessoal, sou o professor Júlio de Física. Nós vamos atacar agora o mesmo problema, só que agora com uma visão aí da cinemática, tá? Vamos ver que a gente já mudou o enunciado aqui, ó, e a gente está falando agora em determinada equação horária representada no gráfico abaixo. Só que se vocês olharem o gráfico, né, falta a gente transformar ele para como a gente veria ele num problema de física. Pode ver que os eixos ainda estão y e x. Como é que vamos mudar isso então, né? Vamos tirar o eixo x aqui e vamos colocar então um eixo de tempo. E onde eu tenho o eixo y, eu vou trocar por um eixo de posição. Ótimo, feito isso, eu tenho um problema de física agora, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que analisar num problema desse é reparar que eu estou trabalhando com uma reta. E a gente sabe que, trabalhando com reta, na cinemática, estamos tratando de um movimento uniforme. Se o movimento é uniforme, a equação horária que vai nortear os nossos estudos é a equação horária do movimento uniforme para o espaço. Posição final igual a posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. E é a partir daqui que a gente vai trabalhar. Eu tenho então que montar essa equação horária. E o que significa montar essa equação horária? Substituir o valor da posição inicial, substituir o valor da velocidade, e aí eu tenho a equação pronta. O que significa ela estar pronta? De uma maneira onde qualquer valor de tempo que eu coloque, eu tenho o correspondente valor de posição. Bom, vamos trabalhar então. Qual seria o valor da nossa posição inicial? Primeira coisa que nós vamos procurar. Bom, sabemos que por definição a posição inicial é a posição ocupada pelo móvel estudado no tempo zero. Então eu vou lá no gráfico e vou procurar onde é o tempo zero. Bom, tempo zero aqui. Onde que está a posição? Está nos 3 metros, então essa é a nossa posição inicial. Eu vou colocar aqui então a posição inicial, 3 metros. Pronto, posição inicial eu já tenho. Vamos agora procurar a velocidade, ok? Bom, vou calcular a velocidade simplesmente pensando nela como a variação do espaço pela variação do tempo, tá bom? Lembrando, o que é a variação do espaço? Eu posso pensar que é o espaço final menos o espaço inicial. E a mesma relação para o tempo. Tempo final menos tempo inicial. E aí eu vou olhar no gráfico e vou descobrir quem é a posição final, posição inicial, tempo final e tempo inicial. Ok? Vamos lá então. Vamos para o gráfico. Quem seria a posição final? Se eu olhar no gráfico, a posição final será sempre aquela de maior valor de tempo. Então, eu estou trabalhando com valores de tempo 0 e 4 segundos. Então a posição final nesse caso será 5. Então eu vou colocar aqui 5. Menos a posição inicial, que será qual? 3. Ok? Vamos colocar aqui. Dividido pela variação de tempo. Qual será o tempo final? É o tempo de maior valor. Então eu tenho aqui 4 menos o tempo inicial, 0. Eu vou colocar aqui então. O que é que eu vou ter daqui para frente? Eu vou ficar com 5 menos 3, 2, dividido por 4. Então, o meu valor de velocidade, eu tenho então 2 dividido por 4, meio metro por segundo. Pronto, eu tenho então o valor de velocidade e o valor da posição inicial. Tudo que eu precisava para montar a equação horária. Então agora eu substituo na equação horária e tenho o meu problema resolvido. Como vai ficar a equação horária então? Bom, posição final, o nosso S, igual à posição inicial. Calculando, percebemos que é 3. Mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Então a velocidade meio multiplicada pelo tempo. Pronto, a minha equação horária está montada. A partir de agora,
qualquer valor de tempo que eu jogar na equação, eu terei o correspondente valor de posição, ok? Bom, essa é a maneira então de atacar o problema, analisando pela parte da cinemática, ok? Será que deu para perceber a relação que isso tem com tudo que a gente viu em matemática? Vamos fazer uma comparação para ver se fica mais clara essa relação entre a cinemática e o que a gente viu em matemática. Eu vou pegar a equação horária do movimento uniforme, vou escrever ela aqui de uma maneira diferente, vou simplesmente inverter os termos. A equação vai ficar assim, S igual, quem vem primeiro agora é o meio vezes tempo. E aí, mais 3. A ideia é, será que a partir dessa equação eu consigo enxergar tudo que a gente estava vendo em matemática? Então a ideia é essa a partir de agora. Vamos comparar um pouco tudo que a gente viu até agora em física com o que vai acontecer, com o que a gente viu em matemática também. Tá? O professor José vai vir aqui agora e vai mostrar essa relação para a gente. Tudo que a gente viu em matemática, enxergando aqui na física também. Professor José, por favor. Pois bem, Júlio. Então, observem que tudo isso que o professor Júlio nos mostrou através da física tem direta ligação com o que o professor Fábio nos apresentou. Professor Fábio e eu também nos apresentamos a vocês com a matemática. Observe cada ponto. Primeiro, onde o professor Júlio comentou sobre a velocidade, o que antes era a velocidade, que foi calculado através desta expressão, é o que o professor Fábio nos dizia, tratando por coeficiente angular. Coeficiente angular. Observe que o professor Júlio calculou da mesma forma que o professor Fábio. Porém, o professor Fábio tratava por tangente do ângulo. Isto é, esta variação de espaço pela variação de tempo nada mais é que o valor da tangente. Naquele momento, o professor Fábio escreveu dessa forma: meio, que é o equivalente a 0,5 de x, mais o que o professor Júlio tratou por espaço inicial, é o que o professor Fábio tratava por coeficiente linear, isto é, o ponto onde o gráfico corta o eixo y. Observe, então temos aqui o 3. Observe que o professor Júlio utilizou, no lugar dos eixos y, espaço. No lugar do x, tempo. Então nós podemos deixar essa expressão completa também com a matemática y igual a meio x mais 3. Então, ressalto que a física utiliza a mesma expressão, porém com a posição invertida. Apenas isso, só a posição que é invertida. Mas os valores são os mesmos, a aplicação é a mesma. Ora com a física, ora com a matemática. Você pode resolver os mesmos problemas da mesma forma. Então aí estão. São 3 maneiras de você abordar o mesmo problema. Uma através da álgebra, através da geometria analítica e também através da física. Ok? Muito obrigado.